Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui amassando ó meu pote de amassado, um negócio de extrato. Eu tinha o desse que a minha avó me deu e ele quebrou. Ele era de madeira, mas ele foi rachando no meio sem até quebrar. Enfim, tô aqui fazendo uma comidinha. Acabei de passar por uma situação, comecei a gravar um vídeo pra vocês dentro da situação, mas não sei porque não consegui continuar o vídeo. Enfim, a situação é uma crise de ansiedade. Sim, pessoal, eu também tenho crise de ansiedade. Eu sei que muita gente aqui me vê com uma fé muito grande, né? Com uma serenidade muito grande. Em alguns momentos eu tenho mesmo. Mas como qualquer outra pessoa, vou olhar pra baixo, gente, que eu preciso fazer essas coisas aqui que o almoço está atrasadíssimo porque minhas crianças não me deixaram fazer nada. Enfim, como eu estava falando, sim, apesar da minha fé, muitas pessoas aqui me veem com muita fé, né? Uma pessoa... só um minuto. Pegando minha airfry. Gente, airfry é vida, né? Então, como eu estava dizendo, as pessoas me veem com uma... Ai, meu Deus. Com uma fé muito grande e com uma serenidade também, né? Uma certa serenidade. Eu sei disso porque pelos comentários de vocês, né? Quando eu tava fazendo o vídeo. E também por algumas pessoas que eu já conheci pessoalmente que assistem meus vídeos. E só um minuto. Continuando. Fui pegar o frango. Eu adoro asinha de frango, sabe? Pra fazer na airfry, você tempera com alho, sal, os temperinhos que você gosta. Eu gosto de páprica e tudo mais. E põe na airfry, maravilhoso. Todo mundo aqui em casa gosta. A gente come tanto que às vezes nem dá. Então, vamos voltar ao assunto, Tainara. Fico mudando de assunto, né? Como eu tava falando, eu também tenho crise de ansiedade, apesar da minha fé, apesar de que às vezes eu consigo, né, ter momentos de serenidade e motivo muita gente, né? Eu tenho uns momentos que eu consigo motivar muitas pessoas, mas eu também tenho as minhas dificuldades, também tenho os meus problemas. A gente que é cristão não tá livre de passar por crise de ansiedade, por depressão e por outras coisas, né, gente? Então eu tava aqui numa crise de ansiedade. Hoje foi uma manhã um pouco turbulenta e eu venho de muitas noites muito difíceis. E eu já reparei que a falta de dormir me desencadeia muitas coisas, inclusive ansiedade, crise de ansiedade. Eu fico com muita crise de ansiedade quando eu fico sem dormir direito, sabe? Muitos dias, principalmente. Na verdade, eu não durmo direito desde que a Cecília nasceu, né? Quando eu comecei a dormir, na verdade, eu dormi uns tempos melhor, mas aí eu engravidei do Noah e começa aquela lição no banheiro, né? Passar mal de madrugada, fome. Aí já começa. Aí depois o Noah nasceu, né? E a Cecília acordava ainda à noite. Era pouco, mas acordava geralmente uma vez. Aí eu ia lá e deitava com ela, ela voltava a dormir, tudo bem. Mas o fato é que depois que o Noah nasceu, eu vou lavar minhas mãos. Depois que o Noah nasceu, vocês estão me ouvindo? Não, tá me ouvindo nem me vendo. Gente, eu não vou cortar não o vídeo, vai desse jeito mesmo, viu? Eu tô falando com vocês como se eu tivesse... Aqui, gente, ó. Eu coloquei páprica defumada, um tempero que chama vinagrete, que eu adoro, e alho e sal. Eu vou colocar um pouquinho só de cebola, porque o pessoal aqui em casa não é muito fã, assim, do gosto de cebola forte, sabe? Opa, então eu vou colocar só um pouquinho de cebola aqui. Gente, tá esse silêncio aqui porque o Lucas tá lá fora com as crianças pra poder fazer as coisas aqui dentro. Aí, tá. Eu tava aqui nessa crise de ansiedade e eu, às vezes, eu preciso me agachar no chão pra lidar com a crise de ansiedade.
Eu tenho isso desde muito nova. Desde na minha pré-adolescência, ali, 10, 11 anos, eu tenho isso. Eu acelerava o coração do nada, dava um aperto no peito, assim, uma dor, tipo dor, e o coração apertado, apertado assim, apertado mesmo, tipo o órgão mesmo, assim, tipo uma pressão, né? E aí a forma que eu encontrava de melhorar essa sensação era me agachando. Eu me agachava. E de um tempo, e aí eu depois que a Cecília nasceu, vez ou outra eu dei crise de ansiedade, mas ainda não tinha esse conhecimento que era crise de ansiedade. Eu não lembrava dessa época de quando eu fazia isso, passava por isso. Depois que o Noah nasceu, eu comecei a ter, agora, mais recém, depois de mais ou menos uns 6 meses dele, eu comecei a ter novamente crise de ansiedade. E aí eu comecei a me lembrar que eu lidava com isso na minha pré-adolescência e adolescência. E aí uma forma que eu gosto demais de conseguir me acalmar é me agachar, principalmente aqui nesse cantinho da minha cozinha aqui. Porque aqui eu sinto que ninguém tá me vendo, sabe? Às vezes os meninos tá ali brincando ou até chorando e eu agacho aqui no chão pra dar uma acalmada. E eu gosto de deitar no chão também. Isso me ajuda a me acalmar, sabe? Vou lavar a mão de novo. E o ponto que eu queria chegar com vocês aqui, ó, gente, agora eu vou pegar, né? Coloquei cebola. Vou colocar na minha airfryer. Maravilhosa, que eu adoro. Eu ganhei ela tem pouco tempo. Eu tinha outra um tempo atrás, mas estragou. Aí só agora que a gente comprou outra. Ai, gente, vou ter que lavar a mão de novo. Aí eu coloco aqui na airfryer e coloco... Vai muito tempo, um tempo bom. Mas vou colocar aqui 40 minutos, na temperatura de 170, 180. Ai, tá escorregando meu dedo. E é só deixar. Eu vou fazer o legume. Acho que esse vídeo não vai ficar bom, não. Não é possível que eu vou ter que gravar outro vídeo. Não vou gravar outro vídeo, não. Gente do céu, peraí só um minutinho. Gente, não vou gravar outro vídeo. Eu não sei se vocês vão gostar ou não, mas essa sou eu. E aí, como eu tava dizendo, pessoal, eu tenho essas crises de ansiedade, tenho tido com mais frequência ultimamente. E não é uma coisa fácil de lidar, né? Eu não sei vocês, mas pra mim, crise de ansiedade é uma coisa um pouco difícil de lidar. Mas eu tô aprendendo. Eu tô fazendo terapia. E não é só pela crise de ansiedade, tem alguns outros motivos, assim, algumas dificuldades que eu tenho. E que eu tô tratando, tô cuidando, sabe? De todas as formas, né? Eu tô fazendo aconselhamento com meu pastor, que me ajuda demais. E eu tô também fazendo terapia e tomando um remedinho pra me ajudar. E tá me ajudando demais esse remédio. É muito comum esse remédio, eu já falei com vários amigos, amigas, que já tomaram esse remédio, inclusive. Ele chama sertralina. Eu tomo de uma marca que chama Afeto, parece que é uma marca muito boa, que minimiza os efeitos colaterais. E aí, gente, esse remédio tá me ajudando muito, a terapia tá me ajudando muito, e o aconselhamento com o meu pastor também me faz perceber algumas coisas que eu não percebia. Eu vou colocar vocês aqui, enquanto eu vou fazendo o... Tá dando pra me ver? Mais ou menos, né? Enquanto eu vou fazendo aqui o legume. E tá me ajudando muito. O fato que eu quero compartilhar com vocês, a reflexão, né? O pensamento que eu quero compartilhar com vocês hoje é que todos nós passamos por dificuldades. Eu fico pensando na minha avó, que era uma mulher muito forte. E um pouco na minha mãe também, que também é uma mulher muito forte. A minha avó, eu falo que ela era porque ela tá com Alzheimer, parece que é a mesma coisa. Ela tá viva, mas parece que
que não tá, sabe? Não é ela mesma, é por isso que eu usei o termo era, mas ela tá viva. Aí, pessoal, eu não sei se na época da minha avó, da minha mãe, elas passavam por isso e não compartilhavam, né? Se o pessoal passava por isso e não compartilhava. Ou se é uma coisa dessa geração que tá passando por essas questões de crise de ansiedade, depressão, entre outros problemas, né? Eu não sei se é uma coisa dessa geração ou se já existia e só agora que as pessoas têm compartilhado e falado sobre isso. O ponto principal que eu quero chegar é que nós cristãos também passamos por isso. Nós também passamos por dificuldades. Nós também somos extremamente falhos, pecadores, frágeis, sensíveis e... enfim, como qualquer outra pessoa. É porque, às vezes, eu sinto que meio que existe uma cobrança, assim, de que você é cristã, você tem Deus no seu coração, você não deveria estar desse jeito, passando por isso. A verdade, pessoal, é que todos nós passamos por isso. E é por isso que Jesus morreu na cruz por nós, entendeu? Se a gente não passasse por dificuldades, se a gente não tivesse falhas, não fosse tão frágeis emocionalmente, a gente não precisaria de Jesus. Pra quê? Entendeu? Então, antes eu ficava me cobrando por eu ser assim, por eu estar passando por isso, por eu ter essas dificuldades que eu tenho, né? E não é só ansiedade, são outras coisas mais profundas, mas que acho que por enquanto não consigo falar aqui. Mas, deixa eu só experimentar. Ó, gente, vou pôr na boca, porque eu tô segurando vocês. E outra coisa, é só eu e minha família que vai comer aqui hoje, né? Então não tem problema. Eu normalmente não, quando tem outras pessoas, quando eu tô com a mão livre, não faço isso. Eu ando fazendo isso muito porque o Noah tá sempre no meu colo, fazendo comida, então não tem jeito. E agora é vocês que estão no meu colo. Mas vocês são mais maneirinhos um pouco. Gente, aí... Ai, continuando, deixa eu experimentar de novo. Ficou salgado agora. Mas vai ficar bom, porque a abóbora é doce. Molhinho de abóbora com chuchu, adoro. Aí, a gente... as nossas falhas, hoje em dia eu percebo que as minhas falhas, as minhas dificuldades, os meus pecados... a minha fraqueza, ela só demonstra o quanto eu preciso de Jesus. E eu tô conseguindo, o meu pastor que tem me ensinado isso, e essa verdade está transformando a minha vida. Transformando mesmo. Porque antes eu me cobrava e até me punia pelos meus erros. E o remédio também tá me ajudando, viu, gente? Sabe? É um conjunto de coisas que tem me ajudado. O meu marido, claro que meu marido tem nem como falar que ele é o cara que mais está comigo, que me ajuda em tudo, desde sempre, que, enfim. Aí, gente, essa verdade de que... Vou sentar um pouco pra falar com vocês, deixa eu ver onde que eu sento aqui, minha gente. Que a casa tá toda bagunçada. Eu vou ficar em pé aqui no balcão. Vou agachar aqui no chão. Meu lugar favorito. Ai, vou agachar aqui no meu lugar favorito da casa. Então, se você tá passando por alguma dificuldade, se você tá lutando contra algum pecado, saiba que isso só te mostra o quanto você precisa de Jesus. O quanto você precisa de Jesus para te salvar e o quanto você precisa de Jesus no seu dia a dia para vencer as coisas que você precisa vencer. Entendeu? Então é essa mensagem que eu quero deixar aqui. Eles chegaram, gente, não vai ter jeito de eu terminar de gravar. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês, que nós cristãos
assim como qualquer pessoa, também passa por dificuldades. E que as nossas dificuldades só demonstram o quanto a gente precisa de Jesus. Nós somos cristãos, mas também somos falhos, então a gente precisa de Jesus. Olha aqui a sujeira. A gente precisa de Jesus como qualquer pessoa nesse mundo. Deixa eu falar com o Piciaus também. Oi, tô suja. Tava brincando de terra, vai pro banho agora. E aí é isso, gente. Fica essa mensagem. Esse vídeo ficou um pouco bagunçado, mas é um pouquinho de como eu sou mesmo. Só um minutinho, tá me sujando. Mas essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Que nós cristãos passamos por dificuldades, somos falhos, temos crise de ansiedade, depressão, pânico, sei lá mais o que. E isso não quer dizer nada sobre a nossa fé. Quer dizer só que a gente precisa de Jesus muito, assim como qualquer pessoa nesse mundo, tá bom? É isso. Conta aí o que vocês acham desse vídeo meio bagunçado. E a gente volta aí com próximos vídeos. Se não for assim, eu não faço vídeo, gente. Então tem que ser assim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!